O verdadeiro poder está em você. Antes de começar, Dr. Joe Dispenza propõe algumas reflexões ao público. Quantas pessoas acreditam que o modo de pensar afeta a vida? Que os pensamentos criam a realidade? A maioria levanta a mão. Mas então ele pergunta: quantos acordaram hoje e criaram conscientemente um futuro? Poucos, porque a maioria não acredita realmente que isso seja possível. Dr. Joe Dispenza afirma: se todos soubessem que os pensamentos moldam o destino, será que desperdiçariam um único dia? Será que deixariam passar algum pensamento que não gostariam de experimentar? Afinal, temos entre 60 e 70 mil pensamentos por dia, e 90% deles são os mesmos do dia anterior. Os mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas, que geram os mesmos comportamentos, criando as mesmas experiências e, por fim, despertando as mesmas emoções. Esses sentimentos familiares retroalimentam os mesmos pensamentos, e assim se repete o ciclo. Segundo o Dr. Joe Dispenza, a biologia pessoal cria a realidade pessoal. A personalidade de hoje, como se pensa, sente e age, é a responsável pela vida atual. Logo, para criar uma nova realidade, é necessário mudar a forma de pensar, e também reconhecer hábitos e comportamentos inconscientes que sustentam sempre as mesmas experiências e reafirmam a mesma identidade. É preciso observar as emoções memorizadas que viraram parte da personalidade e decidir: isso ainda serve para o meu futuro? A maioria tenta mudar a vida sem mudar a si mesma, o que Dr. Joe Dispenza diz ser impossível. É necessário literalmente se tornar outra pessoa. Segundo um princípio da neurociência ensinado por Dr. Joe Dispenza, células nervosas que disparam juntas se conectam. Ou seja, repetir os mesmos pensamentos, comportamentos e experiências ativa os mesmos circuitos cerebrais todos os dias, o que faz com que o cérebro opere nos mesmos padrões, e a mente, então, permaneça a mesma. A mente é o cérebro em ação, explica ele. Pensar fora da caixa exige fazer o cérebro disparar em novas sequências e combinações. E o que torna isso possível? Informação. Conhecimento. Toda vez que se aprende algo novo, cria-se uma nova conexão sináptica no cérebro. Para Dr. Joe Dispenza, aprender é formar conexões. Lembrar é manter e fortalecer essas conexões. Ele cita o laureado com o Nobel, Eric Kandel, que em 2000 demonstrou que, ao aprender pequenas porções de informação, as conexões cerebrais duplicam, mas, se não forem reforçadas em pouco tempo, essas conexões se desfazem. Por isso, ao estudar sobre a natureza da realidade e a nova ciência das possibilidades, é essencial revisar e repetir o que foi aprendido. Dr. Joe Dispenza reforça que, nos workshops, os participantes precisam repetir tudo o que aprendem para consolidar essas conexões no cérebro. Isso é crucial, para que, nos momentos difíceis, não se desista das possibilidades. Cada novo aprendizado adiciona pontos ao mapa tridimensional da mente. E quando o cérebro dispara de formas diferentes, a mente muda. Novos pensamentos levam a novas escolhas. Novas escolhas geram novos comportamentos. Novos comportamentos criam novas experiências. E essas experiências trazem novas emoções, que geram novos pensamentos. Esse é o ciclo da evolução. Dr. Joe Dispenza questiona: quem está no controle? Seu ambiente molda seus pensamentos ou seus pensamentos moldam o ambiente? Sua realidade cria sua personalidade ou sua personalidade cria sua realidade? Segundo ele, o cérebro humano é um reflexo do passado, moldado por tudo que foi aprendido e experienciado. A cada manhã, ao repetir os mesmos hábitos, levantar do mesmo jeito, tomar o mesmo café, dirigir pela mesma rota, encontrar as mesmas pessoas, os mesmos circuitos cerebrais são ativados. Se nada muda, o cérebro réplica apenas o que já conhece. E, se os pensamentos são os mesmos, a vida continua igual. Mudar, portanto, é ser maior que o ambiente, que as condições e as circunstâncias. Mudar é se transformar de dentro para fora. Dr. Joe Dispenza afirma que grandes figuras da história, como Wallace, Gandhi, Martin Luther King, Joana d'Arc, Elizabeth I e Abraham Lincoln, tinham algo em comum: uma visão. Embora não pudessem vê-la, cheirá-la, tocá-la ou senti-la, essa visão estava viva em suas mentes. Tão vívida que viviam como se o futuro já fosse o presente. Segundo o Dr. Dispenza, acreditar em um futuro que ainda não se pode ver nem sentir
mas pensar tanto nele a ponto de o cérebro mudar como se a experiência já tivesse ocorrido, é hoje algo comprovado pela neurociência. Ele ensina que é possível se apaixonar por um futuro potencial no campo quântico e abraçá-lo com tanta força que o corpo e a mente inconsciente passam a acreditar que essa experiência está acontecendo no agora. Ao fazer isso, explica o autor, sinalizamos novos genes e nosso corpo começa a mudar como se a experiência já tivesse acontecido. A epigenética apoia essa ideia. Assim, se o cérebro e o corpo mudam antecipadamente, a experiência inevitavelmente nos encontrará, de forma inesperada, porque se fosse previsível, não seria novidade. Esse impacto evidencia que algo gerado internamente produziu um resultado externo. Dr. Dispenza enfatiza que, ao conectar uma ação interna a um evento externo, criamos uma associação que vale a pena repetir. A emoção vivida nesse momento reforça a crença de que é possível influenciar o próprio destino. Ele sustenta que, no modelo quântico, o ambiente é uma extensão da mente. Se a mente muda, o ambiente deve refletir essa mudança. Caso contrário, por que nos esforçaríamos para mudar? Iniciar esse processo é o que ele chama de mergulhar no rio da mudança. Existe o velho eu, o novo eu e um vazio entre eles. Ao abandonar pensamentos, comportamentos e emoções habituais, começamos a atravessar esse rio. Mas é nesse momento, estranho, incerto e desconfortável, que as pessoas geralmente desistem. Dr. Dispenza diz que esse é o ponto em que nos definimos. O maior desafio, segundo ele, é não repetir as escolhas do dia anterior. Quando inibimos esses padrões, o corpo, acostumado às emoções familiares, tenta nos sabotar. Pensamentos como você é um fracasso ou isso não vai dar certo são apenas o corpo agindo como mente, buscando retornar ao conhecido. Para cruzar o rio da mudança, é necessário viver a morte biológica, neural, química e genética do velho eu. Muitas pessoas dizem a Dr. Joe, mas eu não consigo prever meu futuro, estou no desconhecido. E ele responde, a melhor forma de prever o futuro no desconhecido é criá-lo. Ao se tornar confortável com o vazio, com o desconhecido, é que a mágica acontece. Dispenza explica que investimos muita energia em manter a fachada do velho eu. Porém, onde colocamos nossa atenção é onde colocamos nossa energia. Retirar essa energia do antigo eu é como o confronto entre Davi e Golias, uma verdadeira batalha interna. Ele incentiva a criar novas conexões neurais, ensaiando quem desejamos ser. Ao fazer isso, eliminamos temporariamente o ambiente externo e nos concentramos tanto no mundo interior que o cérebro muda como se a experiência já tivesse ocorrido. Essa prática, segundo ele, já está sendo usada por pessoas no mundo todo que têm realizado o incomum. Dr. Dispenza afirma que é possível ensinar o corpo a sentir emoções elevadas, como abundância ou amor, antes mesmo de a experiência externa ocorrer. O modelo quântico se opõe ao antigo paradigma materialista, que diz que devemos esperar algo acontecer para sentir gratidão. Para ele, a gratidão antes do evento é um sinal claro para o corpo de que aquilo já aconteceu. Quando o corpo e mente estão no futuro, diz ele, há uma sensação de certeza. Aplicar o conhecimento filosófico na prática, revivendo a experiência até dominá-la, transforma alguém de filósofo em iniciado e, depois, em mestre. Ele compartilha casos reais de pessoas que passaram por transformações extraordinárias, como remissões espontâneas de doenças e ativações genéticas durante eventos. A inteligência que dá vida ao corpo humano, que faz o coração bater, o sangue circular, as células se renovarem e os pulmões respirarem, é, segundo o Dr. Dispenza, a mesma inteligência que organiza o cosmos. Ele convida as pessoas a desenvolverem uma relação com essa inteligência, não como vítimas, mas como co-criadores conscientes da realidade. Ao estudar cérebros em seus eventos, Dr. Joe observou mudanças mensuráveis. Quadros de Parkinson, ansiedade severa e traumas cerebrais mostravam melhora após poucos dias. Ele destaca que isso não era matéria mudando matéria, mas sim energia transformando matéria. A transformação real vem da consciência. Dispenza defende que dar conhecimento às pessoas, permitir que o repitam e o conectem em seu cérebro, cria um modelo de compreensão. Ao aplicar esse conhecimento, ele se torna experiência, e a experiência gera transformação. A ciência, diz ele, é a linguagem contemporânea do misticismo. Não é religião, tradição ou cultura, é um meio unificador. Ao simplificá-la, podemos nos conhecer melhor. E, para Dr. Joe Dispenza, conhecer a si mesmo é o verdadeiro empoderamento.
Para o Dr. Joe Dispenza, uma das experiências mais bonitas e humildes é testemunhar pessoas descobrindo seu verdadeiro potencial. Ele afirma que já não se interessa por ser o palestrante principal nem se empolga com grandes conferências. O que mais o inspira é estar cercado de pessoas que realmente querem aplicar o que aprendem, que desejam viver os princípios em vez de apenas estudá-los. Quando esses princípios são aplicados de forma simples, os resultados, segundo ele, são mágicos. E ninguém está excluído dessa equação, pois, como ele afirma, todos somos criadores. Dispenza enfatiza que, ao se afastar por apenas um dia da rotina e dos estímulos que reforçam a identidade atual, ver as mesmas pessoas, ir aos mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, o cérebro e o corpo têm a chance de descansar. Isso cria espaço para o aprendizado de novas informações e, com a repetição, para vivenciar essas informações como experiências. Ele observou que, no grupo avançado, os participantes conseguiam alterar seu estado cerebral em menos de 1 minuto, alguns em apenas 4, 5 ou 9 segundos. Para ele, isso não é uma corrida espiritual, mas sim o desenvolvimento de uma habilidade. Quanto mais se pratica, melhor se fica. Ao eliminar o ambiente externo e se voltar para dentro, ele explica, o cérebro não distingue entre o que está acontecendo do lado de fora e o que está sendo imaginado com os olhos fechados. Essa prática muda as ondas cerebrais. E, para Dispenza, os frutos vêm com a repetição e o comprometimento. Ele afirma que, no último ano, viu ciência sendo feita, com o incomum acontecendo com frequência. Já não precisa convencer ninguém de que isso é possível, ele sabe que é, e seu papel é inspirar as pessoas a colocarem esse conhecimento em prática. Segundo ele, a parte mais difícil é tirar tempo para si. Mas, quando as pessoas realmente fazem isso, muitas relatam curas de doenças genéticas raras, aquelas que a ciência classificava como impossíveis de reverter. Dispenza relata que esses indivíduos vivem novas vidas, livres de marcadores genéticos, e que muitos deles afirmam: minha doença foi minha maior professora. Claro, no meio do processo, isso não parece verdade. Há dúvidas, frustrações. Mas, quando a mudança acontece, esses pensamentos desaparecem. Ele compartilha que, em um período de 2 anos, acompanhou de perto 5 pessoas com condições graves que tiveram mudanças profundas no corpo, exames de sangue e urina limpos, sem sinais da doença. Ao conversar com elas, percebeu que todas haviam se transformado tanto internamente que já não se identificavam com a antiga condição. O ponto de virada, segundo elas, foi quando passaram a se sentir completas, felizes com quem eram, e não mais preocupadas com a doença. Dispenza defende que o verdadeiro poder criador não surge da esperança ou da tentativa, mas da incorporação de um estado elevado do ser. Para criar, é preciso ser divino, expandido, invencível, ilimitado. Quando se evoca essas emoções, sinaliza-se aos genes para que se expressem de novas formas. Seus workshops, afirma, oferecem ferramentas para isso, para despertar o gênio que, segundo ele, está presente no agora. Cada pensamento, ele explica, gera uma reação química. Pensamentos positivos ativam circuitos cerebrais que produzem substâncias para sentir o que se pensa: grandiosidade, alegria, liberdade. Já pensamentos negativos ativam circuitos diferentes, gerando sentimentos como tristeza e culpa. O ciclo pensamento-sentimento-pensamento se perpetua e, com o tempo, cria o que Dispenza chama de estado de ser, quando mente e corpo estão alinhados, condicionados a um destino. Segundo ele, aos 35 anos, cerca de 95% do que somos é composto por comportamentos, reações e crenças memorizadas. A mente consciente opera apenas 5%. Assim, muitas vezes criamos mentalmente um novo futuro, com visões, sonhos, objetivos, mas o corpo ainda vive no passado, condicionado a emoções antigas. Para transformar isso, Dispenza propõe recondicionar o corpo a uma nova mente. Ele explica que hábitos são conjuntos automáticos de pensamentos, comportamentos e emoções, formados por repetição. Como quando alguém digita senha sem lembrar conscientemente dela, o corpo aprendeu melhor que a mente. Em sua perspectiva, lembramos das experiências mais marcantes porque nos lembramos de como nos fizeram sentir. Emoções são o produto final das experiências. O problema, ele alerta, é viver constantemente no mesmo estado emocional. Se você se sente igual todos os dias, nada novo está acontecendo. E,
Se os pensamentos continuam sendo alimentados por esses sentimentos antigos, o futuro continua sendo uma repetição do passado. Dispenza lembra que o corpo não distingue entre uma emoção gerada por uma experiência real e uma gerada apenas por pensamento. Se o corpo é condicionado a uma emoção do passado, ele permanece vivendo esse passado. E, nesse estado, é impossível criar um novo futuro. Ele ensina que toda vez que reagimos a alguém ou algo, uma mudança química ocorre no corpo. Se essa reação emocional dura horas ou dias, isso se chama humor. Quando dura semanas ou meses, vira temperamento. E, quando se prolonga por anos, torna-se parte da personalidade. Segundo o Dr. Joe Dispenza, quando alguém diz estar de mau humor por causa de algo que aconteceu dias atrás, está vivenciando uma reação emocional prolongada. Se essa reação persiste por semanas ou meses, ele chama isso de temperamento. Se durar anos, torna-se um traço de personalidade. Ele explica que as pessoas, sem perceber, se apegam emocionalmente ao passado, revivendo repetidamente o evento doloroso em seus pensamentos. Cada vez que isso ocorre, o corpo produz as mesmas substâncias químicas, como se o evento estivesse acontecendo novamente. Isso condiciona o corpo a ser a mente do passado, criando um ciclo vicioso difícil de romper. Dr. Dispenza enfatiza que as emoções ligadas ao passado não definem quem a pessoa realmente é. Para mudar a personalidade, é necessário examinar e liberar as emoções memorizadas que se tornaram parte da identidade. Ele conta a história de uma mulher cujo marido decidiu deixá-la para se mudar com suas secretárias. Inicialmente, ela sentiu raiva, frustração, ciúmes, inveja e tristeza. Mas, com o tempo, percebeu que manter essas emoções não era um ato de amor próprio. Ela começou a estudar sobre amor incondicional, ouviu palestras, leu livros, foi à igreja e absorveu novos conceitos. Ao comparar suas antigas crenças com os novos aprendizados, passou por um processo interno profundo, uma noite escura da alma. Nesse processo, ela compreendeu que, se realmente amasse a si mesma e ao ex-marido, o libertaria. Ao fazer isso, ela liberou o passado e reduziu seu tempo de reação emocional. Essa é a verdadeira inteligência emocional, diz Dr. Dispenza. Anos depois, ela reconstruiu a vida, criou os filhos, se formou, conseguiu um bom emprego e conheceu uma nova pessoa. Quando questionada sobre o acontecimento com o ex-marido, ela responde: "Foi a melhor coisa que me aconteceu." Para ele, isso é um sinal de sabedoria, uma memória sem carga emocional. Ele afirma que viver todos os dias com as mesmas emoções do passado programa o corpo para repetir padrões, e assim, a pessoa vê a vida pelas lentes do passado. Porém, ao libertar o corpo do vício emocional, ele se âncora no presente, e isso é alegria. É nesse estado que se abrem novas possibilidades. Dr. Dispenza também ensina que emoções são um registro químico das experiências passadas. E se alguém pensa e sente da mesma forma todos os dias, mantém os mesmos genes ativados, e isso conduz ao destino genético. Ele destaca que o corpo é uma fábrica de proteínas, e que a ativação dos genes está diretamente relacionada às experiências e ao ambiente. Com base na epigenética, ele afirma que é possível sinalizar genes antes mesmo da experiência, mudando o estado interno. Em estudos mencionados por ele, apenas assistindo a uma comédia por uma hora, um grupo de diabéticos ativou 23 novos genes relacionados à regulação do açúcar no sangue. Em outro exemplo, executivos estressados conseguiram regular 1.561 genes apenas com 6 semanas de técnicas de relaxamento. Segundo o Dr. Dispenza, se uma pessoa mantém os mesmos sentimentos diariamente, continua sinalizando os mesmos genes, o que, com o tempo, desgasta a produção de proteínas e acelera o envelhecimento. Mas se ela muda seu estado interno, pode ativar genes que promovem saúde e regeneração. Ele cita uma experiência realizada com um grupo de homens que, durante 5 dias, fingiram ser 22 anos mais jovens. Todos os estímulos do ambiente, fotos, músicas, comportamentos, eram compatíveis com essa época. Ao final do experimento, eles melhoraram em testes cognitivos, fisiológicos e até físicos, com alguns até se livrando de bengalas. A pergunta que ele faz, então, é: quem você está fingindo ser? Dr. Dispenza explica que temos 3 cérebros: o que pensa, neocórtex, o que sente, límbico, e o que age, cérebro reptiliano. Aprender intelectualmente algo novo é apenas o começo.
Para internalizar o aprendizado, é necessário praticá-lo, transformando em experiência e, finalmente, em um novo modo de ser. Ele ilustra isso com o exemplo de uma pessoa que estudou profundamente sobre compaixão e perdão. Porém, ao ser confrontada com uma situação que desperta ressentimento, precisa escolher conscientemente reagir de forma diferente. Ao observar seus pensamentos e comportamentos automáticos, ela se torna consciência observando o programa, e não mais o próprio programa. Nesse momento, ao ensaiar mentalmente a nova resposta, o cérebro acredita que a experiência já está acontecendo. Isso instala um novo hardware mental. Assim, quando a situação real ocorre, a pessoa atua com base na nova mente, alinhando comportamentos com intenções, corpo com mente, e acessando um novo estado emocional elevado, como o amor, a compaixão e a liberdade. Para Dr. Joe Dispenza, esse é o caminho para a transformação. Viver como se a mudança já tivesse acontecido, até que o corpo siga a mente em direção ao novo futuro. Segundo o Dr. Joe Dispenza, há um momento em que a pessoa começa a ensinar ao corpo aquilo que sua mente já compreendeu. O conhecimento é para a mente, mas a experiência é para o corpo. Nesse instante, o indivíduo começa a incorporar o conhecimento. A palavra se transforma em carne, ativando novos genes e novos circuitos neurais. O cérebro límbico entra em ação, criando um coquetel químico para que o corpo compreenda, de forma visceral, o que antes era apenas filosófico. Dispenza afirma que esse é o ponto em que se ensina ao corpo a sentir o que a mente entendeu. Quando mente e corpo trabalham em harmonia, o coração se abre e a percepção muda. A pessoa passa a enxergar o mundo por meio de uma nova lente. No entanto, ele ressalta: não basta vivenciar isso uma vez. Não se trata de perdoar o inimigo uma única vez e esperar ser canonizado. É preciso repetir a experiência várias vezes, até que o corpo memorize a compaixão da mesma forma que a mente consciente. Quando essa repetição acontece, o corpo e a mente se fundem. Ou o corpo se torna a mente da compaixão, ou eles se tornam um só. Isso cria um novo estado de ser. E é nesse estado, segundo Dispenza, que se ativa o terceiro cérebro, o cerebelo, sede do subconsciente. A pessoa praticou tanto que não precisa mais pensar conscientemente para agir de forma coerente. Torna-se algo inato. Ela sabe como fazer, mesmo sem saber como sabe. Isso é domínio subconsciente. É natural. É automático. É sem esforço. Quando isso acontece, ela memorizou uma ordem neuroquímica que ninguém pode tirar. E isso é o que Dr. Joe chama de maestria. Ele desafia: quantos conhecem alguém que superou o sofrimento? Essa pessoa talvez nem tenha lido o livro ou visto o vídeo, mas responde de maneira diferente à vida. É como se dissesse: nada nem ninguém vai me tirar deste estado. Dispenza ensina que usamos os três cérebros, o pensante, o emocional e o subconsciente, para memorizar estados elevados de ser. O campo quântico, diz ele, não responde ao que pensamos ou sentimos apenas, mas a quem estamos sendo. Ele cita um experimento feito com um grupo muito habilidoso em oração. Pediram que eles usassem sua intenção para enrolar e desenrolar filamentos de DNA diante deles. A intenção era clara, mas nada aconteceu. Depois, pediram que entrassem num estado emocional elevado, com gratidão e alegria, e enviassem essa emoção ao campo. Novamente, nada aconteceu. Mas quando os pesquisadores pediram que vissem o DNA se desenrolando e depois sentissem gratidão como se já tivesse acontecido, 25% do DNA se desenrolou. Dispenza explica: os pensamentos são a carga elétrica no campo quântico, os sentimentos são a carga magnética. Como se pensa e se sente gera uma assinatura eletromagnética que influencia todos os átomos da realidade. O pensamento envia o sinal, o sentimento atrai o evento de volta. A pergunta então é: o que você está transmitindo todos os dias? Se a pessoa vive em sofrimento, está enviando esse sinal ao campo. É como dizer: Criador divino, estou sofrendo. Traga-me mais sofrimento para que eu tenha certeza de que veio de ti. Não somos punidos por nossos pecados, mas pelos nossos pecados, diz ele. E se, ao acordar, ao invés de repetir os mesmos hábitos, a pessoa decidisse eliminar o ambiente externo, deixar de lado o corpo, que se tornou a mente, e perguntasse: qual a melhor versão de mim que posso ser hoje? Dispenza sugere que o dia seja vivido como uma vida inteira. Que os velhos pensamentos sejam observados com tanta consciência que não passem despercebidos.
Que os comportamentos sejam analisados como um jogador revendo sua performance. A autocorreção, segundo ele, começa na observação. Ele incentiva: tome decisões com tamanha firmeza que sua energia supere os programas mentais enraizados e os vícios emocionais do corpo. E quando o corpo tentar voltar ao passado, diga: não hoje. Pergunte: como a grandeza viveria este dia? Como posso amar? Posso estar presente? Posso abrir meu coração? E se, como Dispenza ensina, a pessoa estiver tão imersa em sua visão interna que o corpo começa a produzir emoções antes mesmo do evento externo acontecer, então ela está se movendo para um novo estado de ser. Ao pensar e sentir de forma diferente, ela emite uma nova assinatura energética. E se dissesse: não vou sair da meditação até me tornar essa nova pessoa? O corpo resiste. Fica impaciente, frustrado. Quer reafirmar sua identidade baseada em emoções passadas. E aí, você diz ao corpo: fique. Como um domador de animais, a mente se impõe. O corpo é o servo da mente, mas quando o corpo vira mente, o servo vira mestre. E muitos acreditam estar decidindo com a mente consciente, quando na verdade estão sendo guiados pelo corpo condicionado. Dispenza revela que o corpo, viciado nas químicas do sofrimento, envia sinais ao cérebro para recuperar aquela dose emocional. Então surgem os pensamentos automáticos: você é igual à sua mãe. Você nunca vai mudar. Mas se nesse momento a pessoa responde: é só isso que você tem? É esse o seu melhor? E insiste em permanecer até sentir gratidão e alegria, ela começa a condicionar o corpo a uma nova mente. Cada vez que ela o traz de volta ao presente, libera energia. Sai do estado de partícula para o de onda. E se começa o dia emitindo uma nova assinatura energética, e mantém esse estado mental e físico, esse é o verdadeiro trabalho. Não se trata de meditar e depois perder a cabeça no trânsito. É como comer um bom café da manhã e passar o resto do dia comendo mal. Manter o estado é a chave. Se conseguir fazer isso, diz Dispenza, algo incomum certamente acontecerá. Sobre amor próprio, ele afirma que não tem nada a ver com prazeres externos. Não se trata de manicure ou carro novo. Amor próprio é construído quando, mesmo com o corpo em fúria, a pessoa persiste. Quando o corpo, finalmente, se rende à mente. Ele compartilha que já ficou horas com o próprio corpo até libertá-lo do passado. Quando isso ocorre, a energia flui e a realidade se transforma. A pessoa se levanta diferente, já está no futuro que criou. Como sua filha diz: vivo como se minhas preces já tivessem sido atendidas. Dispenza propõe: como você viveria se soubesse que sua oração já foi ouvida? Isso exige agir como se já fosse realidade. Milhares de pessoas têm feito isso, criando o incomum, que é, segundo ele, nosso direito de nascimento. A verdadeira felicidade, ensina ele, não virá de bens materiais, mas da remoção das emoções que nos prendem ao passado e dos hábitos que nos definem. À medida que removemos essas camadas, o divino começa a fluir. Sua natureza se torna nossa natureza. Sua mente, nossa mente. Sua consciência, nossa consciência. Seu amor, nosso amor. Nos tornamos como ela. Come camoça doar. E, então, experimentamos uma alegria interna tão profunda que não mais julgamos os outros, pois não queremos perder esse estado. Dr. Joe lembra: cada um de nós já fez algo grandioso na vida. A vida é a verdadeira iniciação, não um mosteiro no Himalaia. Os desafios são nossos mestres. E se queremos ensinar algo aos nossos filhos, que seja isso: encurtar o tempo entre a reação emocional e o retorno ao centro. As mudanças internas beneficiam primeiro a pessoa, depois sua família, seus colegas, sua comunidade. E, por fim, ele diz: para se tornar sobrenatural, é preciso fazer o que é antinatural. Quando todos têm medo, seja corajoso. Quando todos julgam, mostre compaixão. Quando todos se agitam, fique presente. Esse é o caminho para o sobrenatural. Dispenza cita a emergência biológica, o fenômeno em que cardumes, bandos de pássaros e até neurônios se movem em perfeita sincronia, sem um líder central. Cada um lidera. Todos estão conectados. E se todos liderarem, ninguém poderá ser eliminado. É a força da comunidade. A nova consciência emergente não é sobre falar, mas demonstrar.
em todas as áreas da vida. Paz interior antes de pedir paz mundial. Segundo o Dr. Joe Dispenza, não é possível atrair abundância sentindo escassez. Quem realmente vive em abundância não sente falta, sente plenitude. Ouro atrai ouro, chumbo não atrai ouro. Portanto, precisamos nos tornar o que queremos ver no mundo. Ao superar medos, raiva e emoções densas, servimos mais, nos conectamos mais profundamente e começamos a nos transformar. Ele relata que, ao longo de 14 ou 15 anos viajando pelo mundo, testemunhou essas transformações inúmeras vezes. E afirma: os rostos mudam, mas o processo é o mesmo, não importa se é no Japão, China, América do Sul ou Canadá. Há uma liberação de energia, algo que ele chama de estado natural do ser. É isso que somos quando removemos as camadas que bloqueiam o fluxo divino dentro de nós. Nos tornamos mais generosos, compassivos e interessados em servir. Passamos a considerar o todo ao fazer escolhas. Para Dr. Dispenza, este é um momento poderoso na história da humanidade. Todos os grandes sistemas, político, econômico, religioso, educacional, ambiental, estão ruindo. A informação agora é amplamente acessível, e por isso a ignorância se tornou uma escolha. Quando compreendemos isso, conseguimos ver através da ilusão que nos separa, assusta e nos coloca em competição uns com os outros. Esse estado de medo é uma forma eficaz de controle. Mas, quando abandonamos os velhos padrões que usávamos para conseguir o que queríamos, abrimos espaço para algo maior, e damos permissão para que outros façam o mesmo. Dr. Dispenza compartilha a história de uma mulher que conheceu em Barcelona. Ele a viu pela primeira vez em Nova York, e ela voou até Espanha para participar de um de seus workshops. Ao final do evento, ela se aproximou dele e disse: "Eu me curei de um câncer fazendo trabalho interior." Ele pediu que ela enviasse sua história por e-mail, e ao ler, emocionou-se. Essa mulher, holandesa, vivia uma vida tranquila até que seu marido, sem aviso, tirou a própria vida. O trauma foi tão profundo que ela caiu num estado de desespero, frustração e raiva intensos. Esses sentimentos começaram a afetar seu corpo, ativando genes associados à doença. Desenvolveu dores físicas, ficou meses acamada, perdeu o emprego de terapeuta e enfrentou sérias dificuldades financeiras e emocionais. Começou a meditar após ler o livro de Dispenza. Ainda assim, enfrentou novas complicações, feridas dolorosas em todas as mucosas do corpo e, eventualmente, foi diagnosticada com câncer no esôfago. Mas ela decidiu mudar. Passou a observar seus pensamentos e emoções todos os dias. Não saía de sua meditação até estar apaixonada pela vida. Ela não contou a ninguém que tinha câncer, apenas a mãe. E, durante um ano, não deixou de meditar um único dia. Em cerca de um mês, todas as feridas começaram a desaparecer. Seu sistema imunológico se restaurava, pois já não havia energia sendo desviada para lidar com raiva ou tristeza. O corpo, agora em harmonia, podia se curar. Um ano depois, não havia mais sinal de câncer. Nada. Apenas pequenas cicatrizes no esôfago. Ela tinha um novo amor, uma nova vida, e havia deixado o passado para trás. Renasceu dentro da própria existência. Para Dr. Dispenza, essa é a prova de que o processo de mudança é real, mas requer desaprender o velho eu e reinventar um novo. Envolve reconfigurar o cérebro, redirecionar a energia do passado para o futuro e encarnar uma nova personalidade, porque uma nova personalidade cria uma nova realidade. Essa mulher não estava livre do medo, das dúvidas ou da amargura. Mas ela fazia o trabalho mesmo assim. Escolhia a si mesma todos os dias. E, segundo ela, valia a pena. Hoje, ela não se define pelo trauma, vê tudo aquilo apenas como um episódio de sua antiga vida. Dr. Joe Dispenza afirma que as emoções que sentimos não são quem somos. Ao nos familiarizarmos com nossos pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes, deixamos de ser o programa automático e nos tornamos a consciência observadora do programa. Se decidirmos diariamente quem queremos ser, praticarmos novos pensamentos e sentimentos, ensinarmos ao corpo emocionalmente como é viver empoderado, nobre, invencível e apaixonado pela vida, sinalizamos os genes antes da experiência. Isso muda o cérebro, o corpo e o campo ao redor. Ele enfatiza que esse processo ativa circuitos neurais e novas conexões sinápticas. E com o tempo,
esse novo estado de ser se torna familiar. A antiga personalidade já não comporta doença. O novo eu cria uma nova realidade. Segundo ele, essa transformação não é filosofia, é ciência aplicada. E quando ouvimos uma história como essa, nossos neurônios espelho a registram. Eles modelam comportamento. É assim que aprendemos, nos inspiramos e nos transformamos. Em seus workshops, Dr. Dispenza ensina a usar o cérebro para criar, a entender o impacto do estresse no corpo e a acessar estados elevados de consciência. Ele mostra imagens de cérebros em mudança, mede coerência cardíaca, energia do corpo e transformações que ocorrem até mesmo em uma única meditação. Para ele, este é o chamado da nova era, pessoas comuns fazendo o incomum. Ao ouvirmos histórias como essa, nos lembramos do poder extraordinário que temos dentro de nós. Quando assumimos a responsabilidade pela nossa transformação, quando escolhemos conscientemente um novo estado de ser, dia após dia, criamos não só uma nova realidade, mas uma nova versão de nós mesmos. Essa jornada sobre se tornar familiar com quem realmente somos, não mais definidos pelo passado, mas guiados por um futuro que escolhemos com clareza, intenção e coração. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários abaixo. Queremos saber o que você escolhe transformar em sua vida a partir de agora. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal Conexão Interior e ativar as notificações, porque essa é só a primeira etapa da nossa jornada. Este é o momento de despertar. Estamos só começando. Nos vemos no próximo vídeo.